Dentro de constitucionalismo, o último tópico que eu quero tratar com vocês é o constitucionalismo e globalização, tá? Que é o seguinte: mundo globalizado, senhores, a globalização, essa interação de pessoas, culturas, tradições, essa intensificação, né? Essa intensificação dessa interação, ela traz algumas questões aí para o direito constitucional, para a Constituição. Por quê? Porque essa interação ela sempre existiu, mas ela foi ganhando aí foi se avolumando, né? Avanço tecnológico. Você agora, atualmente, então, nem se fala, você com um smartphone, você consegue, enfim, com internet, smartphone, você consegue ver o que está acontecendo do outro lado do mundo. Isso é clichê pra caramba, mas é verdade. Do outro lado do mundo, quase que imediatamente, né? Nós vamos acompanhando aí as coisas todas, e a gente vai tendo assim, muita troca, né? essa interação, e isso trouxe alguns problemas aí para o direito constitucional. Por quê? Para o constitucionalismo. Por quê? Porque temos muitas coisas boas da globalização, mas ela também acaba tornando aí os problemas que antes eles eram mais isolados ali, eram problemas mais realmente circunscritos ali no território do Estado, eles acabam ganhando dimensões globais. Meio ambiente, crime organizado, crises econômicas, crise de 2008, por exemplo, nos Estados Unidos. Se você tem uma crise nos Estados Unidos, é óbvio que isso vai afetar atualmente, na atual circunstância, acaba afetando todos os demais países, tá? Nessa rede globalizada. Então, assim, os problemas eles não estão mais circunscritos ali a um território, não estão mais circunscritos a um estado, mas sim eles acabam tomando contornos globais que, se você adotar, às vezes, ali os instrumentos tradicionais, não vão ser efetivos para solucionar essas questões, tá? Esses problemas, isso é a questão, o problema, de fato, ele ganhou tons globais, tá? Mas mais do que isso, senhores, como é que impactou, o que aconteceu que impactou diretamente o direito constitucional e o constitucionalismo? Primeira coisa é o reconhecimento aí dos direitos humanos, né? Diversos tratados internacionais prevendo direitos, não só tratados, mas propriamente ali até tribunais internacionais, né? Para reforçar, para ter a possibilidade ali de você aplicar esses direitos que estão previstos nos tratados, para você executá-los. Isso tudo gera uma situação complexa em relação à soberania, né? A soberania do Estado, que ela é vista ali como, classicamente, né, pelo Jean Baudin, como é um poder absoluto, é um poder incontrastável de dizer o que é direito ali naquele território. Esse conceito de soberania ele acaba ficando um pouco abalado com essa outra ordem supranacional, esses tratados internacionais que aí vão ter aplicabilidade. Às vezes o país mesmo se submete a uma corte internacional e acaba ali vendo essa questão da sua soberania, ela fica um pouco... É difícil compatibilizar esses dois conceitos, tá? Uma outra questão é a formação de blocos regionais, tá? A União Europeia ela é um grande exemplo, temos outros não tão integrados que nem a União Europeia, mas essa formação de blocos regionais cria ali uma ordem jurídica supranacional, né? Esses países que fazem parte do bloco, eles têm suas ordens jurídicas, mas você vai ter ali uma ordem jurídica superior, né? Superior, assim, supralegal, né? E a gente vai debater qual é o nível de vinculação e tudo mais, mas isso também gera um mal-estar, gera uma situação meio complicada ali para a soberania do Estado. Por fim, um outro impacto ali que causa, que é da globalização mesmo, é os influxos da lex mercatória, ou seja, o mercado globalizado, ele acaba que ele vai criando ali suas próprias regras, tá, de atuação, e os próprios estados, às vezes, empresas multinacionais, organismos internacionais ligados a essas empresas, essas questões econômicas, eles vão criando suas próprias regras e o Estado, às vezes, se vê obrigado a adotar essas regras, porque senão ele vai ficar fora do jogo e não é interessante economicamente para um país hoje ficar fora desse jogo, às vezes perder uma multinacional, perder um parque industrial que poderia ser instalado naquele país,
por conta de legislação. Então, muitas das vezes, os próprios estados vão adequando sua legislação interna a essas questões ligadas ao mercado internacional. Bom, tudo isso, todas essas questões que eu trouxe para os senhores da globalização, elas impactam no direito constitucional. O professor Canotilho, trago ele aqui novamente pela sua importância, ele vai dizer, olha, isso gera um mal-estar da Constituição. Sempre que os senhores ouvirem essa expressão mal-estar da Constituição, acendam aí uma luz, uma lampadinha e falem, caramba, o professor Daniel falou na aula e falou, olha, foi justamente relacionado a essa questão da globalização. Os senhores já vão ter que associar isso e fazer essa construção. Perfeito? Mais do que isso, tá? Nesse contexto aqui, dessas dificuldades, começam a surgir algumas expressões, tá? São aquelas nomenclaturas que são diferentes, que às vezes a gente não teve muito contato, ou não teve contato nenhum na faculdade, mas que volta e meia, isso é cobrado em algumas provas. Recentemente eu estava até dando uma olhada em alguns editais, em alguns planos de concurso público, de matéria, né, que está sendo cobrada, algumas defensorias, e aí, volta e meia, se exige sim esses conhecimentos dos candidatos. Então, eu acho que é importante trazer para os senhores essas nomenclaturas para que os senhores não sejam surpreendidos, tá? Primeira nomenclatura que eu quero trazer aqui nesse meio de constitucionalismo e globalização é o dito constitucionalismo global, tá? Essa nomenclatura ela é geralmente utilizada para se referir a esse fenômeno, tá? Dessa formação de organismos internacionais, essa união de países em torno de um sistema jurídico aí supranacional, tá? E alguns autores minoritários, tá? Tudo aqui, todas essas nomenclaturas a partir de agora são minoritárias, tá? Elas não são amplamente utilizadas, não são amplamente reconhecidos. Os próprios fenômenos não são amplamente reconhecidos, mas é importante os senhores saberem, tá? No constitucionalismo global, então, essa nomenclatura, vai se dizer, alguns autores vão dizer, olha, a Carta da ONU é uma Constituição, tá? Ela tem propriamente a natureza jurídica de Constituição, e ali eles reconhecem a existência desse constitucionalismo global, tá? Minoritário, senhores, minoritário, tá? Segunda nomenclatura que eu quero trazer para os senhores constitucionalismo multinível. O que é constitucionalismo multinível? É uma expressão utilizada pelo professor Ingolf Pernice, tá? Ele vai dizer o seguinte, olha, nós temos aí nessa formação desses blocos regionais, você tem um constitucionalismo multinível, porque você tem uma ordem jurídica, um constitucionalismo supranacional, e aqui, em cada estado, você vai ter um constitucionalismo nacional, né? Então, você vai ter um multinível, são vários níveis de constitucionalismo. Qual que seria mais ou menos a diferença para a primeira? A diferença ela é que, enquanto na primeira você está enfocando ali esse fenômeno somente sob o ponto de vista do supranacional, né, considerando só esse constitucionalismo global, que você há uma rejeição ao constitucionalismo propriamente nacional, aqui você vai ter um multinível, tá? É o meio do caminho. Você tem ali o constitucionalismo supranacional e tem também os constitucionalismos locais. Por fim, expressão utilizada pelo professor Marcelo Neves, que volta e meia também é objeto de cobrança, que é transconstitucionalismo, tá? O professor Marcelo Neves ele vai olhar para esse fenômeno, ele vai falar, olha, de fato, você tem ali agora os problemas, eles não estão mais limitados a um território, as grandes questões não estão mais limitadas ao território, não são mais questões nacionais, você vai ter então ali diversos níveis de constitucionalismo, sim, mas mais do que isso, tá? O transconstitucionalismo do professor Marcelo Neves, ele vai te dizer, olha, você tem o local, você tem o supranacional, você tem todos esses níveis, mas esses níveis, eles vão contribuindo, cada um deles contribui para a solução dessa questão, das questões, desses problemas, tá? Que atinge a todos. Não tem uma supremacia, tá? De nenhum nível. O constitucionalismo supranacional ele não é maior do que o constitucionalismo nacional. Então, vão sendo os influxos. E outra coisa que eu acho muito importante, caso seja cobrada para os senhores, essa nomenclatura, é reforçar o seguinte, que, olha, para o professor Marcelo Neves, você não vai ter um simples diálogo de cortes aqui, tá? Não é isso, porque não é só uma participação dos poderes judiciários de cada desses locais, de cortes internacionais, mas sim de toda, do poder executivo de cada país, do poder legislativo. É uma contribuição ali de todo e cada um
desses polos aí de constitucionalismo para resolver uma questão, certo? Bom, finalizamos constitucionalismo, tentei aqui trazer de forma ampla e objetiva todas essas questões envolvendo essa matéria que é muito relevante para concurso público